aqui com mais um vídeo pra vocês. E como vocês viram aí no nome do vídeo, eu vim falar sobre uma coisa que há muito tempo vocês me perguntam, assim, praticamente desde quando eu fiz o canal. É uma coisa que muita gente me pede lá no Insta, aqui nos comentários do YouTube mesmo, que é perguntando sobre a minha faculdade. E, gente, eu sei que eu tô devendo pra vocês até hoje falar sobre isso. Eu já tô no terceiro ano da faculdade e são 4 anos no total, então eu já tô quase acabando. E eu até hoje não parei pra falar disso aqui pra vocês. E sempre que chega no final do semestre, é assim, uma loucura, porque tem projeto final pra entregar. E no curso que eu faço, raramente, assim, tem prova pra fazer, tipo, quase nunca tem prova pra fazer. Então, como é trabalho, é uma coisa que realmente dá mais trabalho, né, que ali, aquela coisa que ou tá perfeita ou não tá. Todo final de semestre eu me sentia assim, louca, sabe? Não vendo a hora de que acabasse logo. E quando acabava era aquele alívio, sabe? Então eu nunca assim parava pra pensar, tipo, ah, agora acabou o semestre, deixa eu fazer um feedback aqui pra galera, falar como foi esse semestre. Eu ficava tão aliviada pelo negócio ali ter acabado, sabe? Ter, tipo, chegado às férias finalmente, que eu acabei não vindo falar aqui pra vocês até hoje, olha que não é louca. Mas pra eu me redimir de eu nunca ter falado disso aqui até hoje, eu decidi responder pra vocês uma tag que eu vi no canal da Lia. Então eu anotei as perguntinhas e vim aqui responder pra vocês, porque é uma forma mais ampla de vocês acabarem sabendo um pouco sobre a faculdade, até mesmo porque passou muito tempo, né, pra eu sair falando assim aleatoriamente, então eu acho que com perguntinhas fica mais fácil de eu ir falando pra vocês. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e que vocês me desculpem por eu não ter falado disso assim certinho até hoje e só estar falando agora, que eu quase tô acabando a faculdade, mas né, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então estou aqui. E, gente, me acompanhe nas minhas redes sociais, eu deixo sempre tudo linkadinho aqui embaixo, então tem Face, tem Insta, tem tudo pra vocês ficarem ligadinhos. E se inscreva no canal se você é novo por aqui, pra você não perder mais nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que tá por vir, e tem muita coisa boa por vir, eu prometo que tem. Então, Thalita, chega de blá 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 e bora responder essa tag. Eu deixei aqui anotadinha no caderninho todas as perguntinhas e eu já adianto que são muitas perguntas, então pega a pipoca aí, vamos começar. Senta o bumbum aí nessa cadeira e vamos lá, porque se você tá interessado no assunto, isso aqui vai te ajudar de algum jeito, por mais longo que esteja o vídeo, tá, gente? Então vamos lá. E a primeira pergunta é, qual o seu curso de graduação? O curso que eu tô fazendo é um curso de bacharelado em design gráfico. Não é todo mundo que conhece, assim, esse curso, mas assim, pra quem estranhar, pra quem é a primeira vez que tá ouvindo, assim, falar dessa faculdade, no decorrer da tag vocês vão entendendo melhor. A pergunta número 2, quantos períodos ele tem e em qual você está? Então, tem no total 8 períodos. Período, assim, falando de uma outra forma, é o mesmo que falar semestre. Então, são no total 8 períodos, né, o que seriam 8 semestres. E se você for pensar em anos, são 4 anos. E eu vou começar agora, em agosto, o 6º semestre. Então, ou seja, falta 1 ano e meio pra eu acabar a faculdade, gente. Tá acabando e passa voando, tipo, passa muito rápido. Quando eu entrei, eu pensei, tipo, nossa, 4 anos, vai demorar uma eternidade. Boba, sabia de nada, já tá acabando e eu nem vi. A pergunta número 3, por que você escolheu esse curso? Na verdade, assim, desde que eu tava ali no colégio, que eu tinha que começar a pensar, assim, no que eu ia fazer, assim, que o ensino médio acabasse, né? Que você fica naquela pressão, naquela coisa de não saber o que fazer, você fica ali, meu Deus, e agora? Então, assim, na verdade, desde o 9º ano, eu pensava muito em fazer jornalismo, porque, assim, eu adorava escrever, tipo, eu tinha aula de literatura, né, em português, e sempre que pediam pra fazer redação, escrever algum textinho, alguma coisa, tipo, eu adorava, eu me jogava, assim, sabe? Eu desencantei um pouco de jornalismo, pulei, assim, tipo, tirei essa ideia da minha cabeça, e daí eu pensei em publicidade. Porque além de eu gostar de escrever, eu gostava muito de criar também. Eu gostava muito de dar ideia pras coisas. Tipo, sempre que tinha trabalho da escola, eu gostava de estar ali dando ideia, gostava de pôr a mão na massa mesmo. Então, pensando nisso, eu associei com publicidade. Só que aí, indo em feira de estudante, essas coisas, eu parei pra ver que ainda não era aquilo que eu queria. Eu poderia ir pra parte de marketing, eu poderia ir pra parte de criação. Só que de qualquer forma, eu acabaria tendo que ver um pouquinho assim a parte de negócios, uma parte assim mais chatinha, sabe? E eu queria pular essa parte. Tipo, eu falei, não, eu quero ir pra parte de criação direto. Tipo, eu quero criar, sabe? Daí eu conheci o design gráfico através de uma amiga, porque eu nem sabia que esse curso existia, tipo, eu fiquei, que? Design gráfico? O que é isso? Daí eu fui na feira de estudante, né, conhecer um pouco mais a fundo, e aí eu me encantei, assim, tipo, eu comecei a visitar algumas faculdades, daí eu tive só que decidir em que universidade eu faria,
E assim, desde o primeiro semestre foi tipo, amor. Era bem assim o que eu tinha em mente. É um ramo que pode se juntar à publicidade, mas que também pode ser uma coisa sozinha, sabe? Não necessariamente associado à publicidade. Não me arrependo nem um pouco da minha escolha. E eu, assim, eu falei pra eu mesma, tipo, se no primeiro semestre eu já senti que não é isso, sabe? Eu já pego e saio fora. Só que, tipo, foi totalmente, assim, o que eu tava esperando. Foi até mais do que eu esperava. Tipo, até hoje eu tô, tipo, apaixonada pelo curso. A pergunta número 4. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Eu, antes de começar a fazer a faculdade, eu procurei muito por vídeos, né, de pessoas que falavam sobre o curso, desde pessoas que estavam fazendo o curso ou que já foram formadas, né. Eu vi que varia muito, porque, assim, tem categorias, né, de designers, então tem, tipo, designer júnior, designer sênior, e assim vai subindo as categorias. Um designer pode entrar também como diretor de arte em determinado setor, então isso varia muito. Eu sabia que não era aquela coisa assim gigantesca, aquela coisa tipo, ganho como um médico, sabe? Tipo, isso eu tinha noção de que não era assim e que era uma profissão que é aquela coisa, né? Que você faz muito trabalho e às vezes não recebe o merecido, sabe? Tipo, você trabalha muito, dependendo do caso, faz muita coisa. É uma coisa assim que precisa de muita dedicação, muita paciência. Pergunta número 5. Como foi seu primeiro dia de aula e tem dica para os calouros? O meu primeiro dia de aula, eu lembro que eu tava muito tensa, assim, porque eu sabia que tinha a questão de trote, né, dessas coisas, assim. Então eu tava mais tensa por essa questão e por também estar ali em contato com pessoas novas, né? Eu estudei a minha vida inteira, assim, no mesmo colégio, tipo, desde a pré-escola até o colegial, eu estudei no mesmo colégio, convivendo com as mesmas pessoas por muito tempo, então eu não saía muito ali da caixinha, né? Então ir pra faculdade seria um momento de eu sair um pouco disso, né? De eu estar de frente com situações que eu não tava acostumada. Mas eu sempre fui tranquila, assim, conhecer pessoas novas, tipo, eu sou tímida até um certo ponto, né? Chega uma hora que eu me solto e tal, então eu tava tranquila enquanto a isso. No primeiro dia eu já conversei com algumas pessoas ali e tal, que são minhas amigas, assim, até hoje, e a gente até para pra dar risada, assim, de como foi o primeiro dia, né? Às vezes tem pessoas que no primeiro dia você super se dá bem e depois você para e conhece pessoas e você vê que não era bem daquele jeito. E uma pessoa que você nem conversou no primeiro dia, hoje é uma pessoa, assim, que eu posso conversar muito, sabe? Então é meio louco, assim, parar pra comparar no primeiro dia e como é hoje, sabe? Tipo, isso é bem interessante também vocês notarem. Se eu tenho alguma dica pros calouros, então, assim, com base na minha experiência e tal, eu só diria pra você simplesmente ser quem você é desde o primeiro dia, não querer impressionar ninguém. Vai ali, confia em você, seja você tímido ou não, seja você super simpático. Esteja ali realmente se dando a chance pra uma situação nova que tá acontecendo ali na sua vida, pra um passo novo, né? A pergunta número 6. Sobre seu TCC, já começou a fazer? E qual tema pretende abordar? Gente, TCC. Eu vou começar a saber um pouco mais, assim, disso no ano que vem. A gente começa o TCC1, que é um início pro TCC final mesmo, que é ali o que encerra a faculdade. Mas, assim, eu tô começando a ficar preocupada, porque eu sei mais ou menos, assim, do que eu quero falar, mas eu ainda não sei como, não sei o que exatamente vai ser o meu projeto. Mas eu sei que eu quero entrar, assim, um pouco na parte de beleza, nessa coisa de redes sociais, nessa onda que tá tendo de influenciador digital, né? Eu sendo uma, assim, influenciadora, né? Não de grande porte, né? Como eu tô envolvida nesse mundo, assim, eu tenho muita curiosidade, assim, de estudar um pouquinho mais sobre isso e de poder incrementar isso no TCC de alguma forma. E também falando de beleza, que, tipo, eu adoro, né? Então eu tenho que pensar em uma forma de juntar tudo isso e fazer o meu projeto. Mas ainda, né, tem um tempinho pra eu pensar melhor. Eu posso, inclusive, depois fazer um vídeo aqui pra vocês falando o que foi decidido sobre o meu TCC, né, gente? Ai, meu Deus, TCC. Tão temido TCC. Meu Deus. Mas vai dar tudo certo. A pergunta número 7. Você se considera uma boa aluna? Sim, eu me considero uma boa aluna. Assim, eu não sou muito de faltar na faculdade. Então, dia que dá pra faltar, assim, que não vai ter problema, eu pego e falto, ou o dia que alguma coisa, assim, acontece, eu acabo faltando, mas é bem raro. Eu não peguei DP nenhuma até hoje, tipo, nenhuma DP. Não que no meu curso seja muito arriscado, assim, tenha muita chance de pegar DP, mas, assim, sempre tem uma chance, né? É bom a gente se dedicar pra não chegar perto disso, mas, assim, eu nunca cheguei nem perto de pegar DP, graças a Deus, né? Fiquei sempre ali
aliviada na média certinho. Esse último semestre foi tipo que eu fui melhor, assim, tipo, minha nota mais baixa foi 8. Então acho que foi bom, assim, né? Porque nos anteriores, tipo, eu só tinha 7 praticamente. Falava, 7 é meu número, né, gente? Mas nesse deu uma melhorada, tipo, no projeto final eu fiquei com 9,8, então, tipo, né, gente, acho que tá um pouquinho bom, né? Tá bom. Quase 10, porque o professor não dá 10. O professor não dá 10, gente. É difícil isso. Você aí que vai pra faculdade, se acostume. O professor dá 9,9, mas ele não dá 10. A pergunta número 8. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? É o que eu falei desde o começo do vídeo, tipo, desde o primeiro semestre eu tive um feeling, assim, tipo, eu senti que aquilo, a cada semestre que passasse, eu ia gostando mais, sabe? E foi bem isso. No geral, assim, eu gosto muito do curso. Eu, em momento nenhum, eu pensei em abrir mão, eu pensei em desistir. Eu me empolgo muito a cada semestre, assim, é sempre um desafio novo que a gente tem. E pra quem quer fazer o curso, eu super apoio. Pergunta número 9. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Olha, gente, eu acho que não, assim, não tem nada muito, assim, exclusivo, algo que, tipo, só design tenha. Uma coisa assim que é essencial assim para o nosso trabalho, para as coisas rolarem, são os programas, né, que a gente usa para fazer os trabalhos. Então, pacote Adobe, né, que a gente usa, que é Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, tem vários programas, cada um com sua determinada função, que ajuda a gente a fazer determinados projetos. InDesign, que é na parte de diagramação, né, que é para fazer editoriais, para fazer, por exemplo, as páginas de uma revista, as páginas de um folheto, de um jornal, tudo isso a gente faz no InDesign. Photoshop é aquela coisa que meio que todo mundo já sabe. É basicamente tratamento de foto, mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que dá pra fazer no Photoshop. Outra coisa também que muitos designers usam, que é o que chamam de mesa, né? Que é como se fosse um tablet que vem com uma canetinha, que você vai ali desenhando o que você quer. Em vez de você desenhar no papel, você desenha por lá e ele aparece no computador. E vai ficando ali tudo mais bonitinho, mais cara assim de digital mesmo. Pergunta número 10. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Na verdade, chegou um ponto, assim, né, no primeiro dia de aula que eu achei que não ia ter. Eu falei, tipo, aqui é tranquilo, né, não vi trote rolando até agora. Só que aí era ilusão, né. E eu lembro que eu falei pra uma menina que estava lá no dia, sentada do meu lado numa mesa, que hoje ela é, tipo, super minha amiga. Eu só olhei pra ela e falei assim, você vai pro trote? Daí ela falou assim, eu vou, não tenho nada a perder. E eu pensei, tipo, realmente, não tenho nada a perder. E eu fui, sabe? Tipo, eu sabia que aquela é uma experiência que acontece bem assim, é bem marco de faculdade. Só que, né, qual foi o problema aqui da menina? Eu estava com um tênis branco, um tênis que eu amava. Bem que ele já tava meio velho, mas ele tava branco, ele tava lindo, maravilhoso. E aí viram, né, que a pessoa que tava com tênis branquinho falaram, a trouxa com tênis branco. Não deu outra, né, gente? Vieram um tênis pintado de amarelo, né, com mostarda. Apenas, tacaram um monte de mostarda em cima. E no outro tacaram esse molho aí, vermelho, molho esquisito lá. Aí fiquei, né, com o pé amarelo, um outro vermelho, cabelo todo cagado. Mas assim, não foi nada pesado, assim, não passei por nenhuma situação, assim, que eu não queria, sabe? Então, foi tranquilo. Pergunta número 11. Seu curso tem muita matemática? Graças a Deus, não! Uma das coisas que eu sabia que eu queria fugir o máximo que eu pudesse era de matemática. E até agora, assim, só onde entrou matemática, assim, uma parte, ainda eu nem cheguei a mexer tanto nisso. É na questão de código, né, pra você fazer layout de site, todas essas coisas. Um lugar que entra um pouco de matemática é na parte de código, né, que é código HTML, CSS, todas essas coisas. Entra um pouquinho de matemática, mas aí quando o negócio começa a pegar mesmo, é na parte de Java, que é a parte que meio que você faz a coisa toda ali funcionar dentro de um site, tipo, um mecanismo. E você tem que pensar meio que em álgebra, assim, sabe? É meio tenso esse negócio. É meio louco. Pergunta número 12. Geralmente, nas faculdades, existem um ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanecem só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Na verdade, não foi uma diferença assim tão absurda, tipo de 70 para 20, mas eu lembro que no começo tinha até que dividir a turma, sempre tipo em turma A e B, porque era muita gente, não cabia todo mundo numa mesma sala. Então, eu creio que era em torno de uns 40 alunos por aí. E hoje a gente é em torno, acho que de 23 alunos, alguma coisa assim, tipo,
não são muitos alunos e eu creio que a tendência é ir diminuindo. Apesar de estar perto do TCC, eu acho que talvez isso pode acontecer ainda. Tipo, é meio louco, assim. Às vezes você não entende. Você fala, cara, por que você saiu? Mas acontece. Pergunta número 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? É a pessoa parar pra pensar se ela tem, assim, facilidade em lidar com programa, com essas coisas, assim, de computador e tal. É claro que até quem não tem facilidade pode acabar aprendendo, mas se a pessoa tem facilidade, já ajuda. Se a pessoa chegou a pensar em fazer esse curso, é porque ela tem os motivos dela, assim como eu tive os meus. Então, tem alguma coisinha ali dentro dela que diz que ela tem que fazer esse curso. Então, eu acho que a dica é fazer assim como eu fiz e fazer pelo menos um primeiro semestre, né? Começar pra ver como é. Eu acho que a pessoa tem que se dar essa chance de tentar, porque ela nunca vai saber se ela não tentar. Ela sempre vai ficar com aquela dúvida de como será que é. Então essas são minhas dicas. A pergunta 14 é, já ficou de DP? Possui algum método diferente de estudo? Como eu falei já aqui pra vocês, até hoje eu nunca peguei DP, pretendo continuar assim, não quero pegar DP porque não quero. O curso que eu faço é muito bom a gente ter muitas referências, quanto mais referência melhor, quanto mais base você tiver, melhor pode sair o seu trabalho, o seu projeto. É bom a gente sempre estar antenado sobre o que rola, seja na faculdade ou fora. Eu sou uma pessoa que funciona assim, anotando. Então eu tenho que ir escrevendo tudo, eu grifo, eu deixo coloridinho, eu deixo marcado tipo super importante. Tudo eu tenho que deixar bem anotadinho. Quando tem prova, o que é meio raro assim no meu curso, eu gosto de fazer resumo. Tipo, eu vou recapitulando tudo das minhas anotações, né? Eu vou anotando meio que de novo, de uma forma resumida. E a pergunta número 15, que na verdade é a última, na verdade nem é uma pergunta, que diz: faça um resumo breve do seu curso para quem tiver interesse. O design gráfico, resumindo assim um pouquinho, ele abrange tudo aquilo que tá na parte visual, assim, na questão da comunicação visual. Seja um banner, uma revista, um site, uma embalagem, um livro, um jornal. Gente, são infinitas as coisas que se aplicam, né, ao design gráfico. Tipo, são muitas coisas mesmo. Eu até agora, cada semestre, assim, que foi passando, foi focado em alguma das áreas, né, que o design gráfico pode se aplicar, porque é muito abrangente. O designer gráfico pode trabalhar numa agência de publicidade, pode trabalhar numa editora, pode trabalhar como um ilustrador, pode trabalhar em infinitos lugares, sério, tipo, vai muito da pessoa. É uma área muito gostosa pra quem, assim, gosta de criar, pra quem tem essa coisa, assim, de organizar, de pensar em qual vai ser a cor das coisas, em que tipografia usar, que imagem escolher pra você pôr ali e tal. Tudo, se você gosta de pensar em tudo isso, em deixar tudo visualmente bonito, o design gráfico talvez pode ser uma opção pra você. Eu vou mostrar pra vocês só um trabalhinho aqui que eu tenho, que ele é meu xodózinho, assim, que foi um trabalho, assim, que eu gostei muito de ter feito, que é na parte editorial, né, que é na parte de revista, que eu criei uma revista, né, eu podia escolher público-alvo, podia escolher o tema, podia escolher as matérias, o nome da revista, tudo isso, assim, eu que criei e fiz direitinho, então eu vou mostrar um pouquinho ela aqui pra vocês. O meu sonho, assim, desde que eu descobri o design gráfico foi trabalhar numa Abril da vida, sabe? Foi, sei lá, ajudar a fazer uma Capricho, fazer parte daquilo, então, tipo, era meu sonho. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a minha humilde revista que eu fiz, que é a revista Bela. Essa foto tá Linda Hallberg, acho que é assim que fala o nome dela, que é uma sueca linda e maravilhosa, que inclusive é youtuber, então como era livre, né, eu podia falar do que eu quisesse e tal, é claro que eu falei de beleza, de maquiagem. Então, abrindo aqui tem mais propaganda, uma propaganda da Boticário, aqui tem tipo o índice da revista, aqui tem outra propaganda. Aqui, gente, se vocês conseguirem ver, tem a Bruna Tavares, olha. É claro que eu pus ela aqui, né, gente, a Bruna Tavares é diva maravilhosa, então tem aqui a Bruna. Então aqui eu falei sobre alguma das coisas da coleção dela, então tipo tem um batom, tem sombras. E aqui entrou a matéria principal, né, que foi a matéria que tá na capa, que é da Linda. Então aqui tem algumas fotos, aqui tem mais fotos. Essa página aqui eu gostei muito, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ó. Aqui mostrava algumas maquiagens que a Linda já fez.
Enfim, gente, tem algumas paginazinhas aqui essa revista, que é meu xodó, eu gosto muito dela. Ficou, tipo, bem como eu queria. Hoje, talvez eu mudaria algumas coisas nela, né? Porque vai passando um tempo, assim, você vai vendo que algumas coisas você talvez faria diferente, mas eu gosto muito dela, então, meu xodózinho. Então aqui, gente, tá um exemplo do que eu, como designer em formação, pude fazer, né, com tudo que eu aprendi até agora. Aí acabou aqui a tag. E como eu disse pra vocês, foram muitas perguntinhas, mas eu acho que pra quem tá interessado no curso, ajudou de alguma forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito, que de repente eu posso não ter falado por aqui, que eu respondo vocês aqui no comentário. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!